É muito importante poder dialogar com estudantes do curso de Direito. Eu também sou, né, eu sempre também fui e ainda sou, porque eu ainda estudo o direito enquanto dogmática, embora a gente vá conversar e entender que meus objetos de pesquisa não estão mais ligados a essa forma como a gente estuda e aprende direito na graduação, né? Mas dizer que é uma enorme satisfação poder estar com vocês hoje aqui. É uma turma grande, né? Tem 35 pessoas na sala. A Paula falou que tem pessoal do mestrado também da Universidade do Sul, Santa Catarina, né? Então, acho que vai ser uma troca muito agradável e eu quero, desde já, fomentar vocês ao diálogo, né? Chamar vocês ao diálogo. Afinal de contas, eu acho que a proposta é justamente essa. E, embora eu nunca tenha estudado antropologia, como a Paula me apresentou como mestrando de antropologia, o diálogo ele é muito importante, né? Essa relação dialógica construída entre o ir e vir, entre o entender o que as pessoas acham que estão fazendo e o que elas veem que estão fazendo, né? É um ponto central para mim no meu trabalho enquanto pesquisadora. Então, é muito importante ter diálogo com vocês, enquanto estudantes também, para entender um pouco de quais as perspectivas, quais os objetivos, né? A gente se forma muito, às vezes, muito focado, talvez, em passar no concurso público ou de iniciar uma carreira na advocacia, e a gente passa 5 anos dentro da universidade falando muito sobre dogmática, né? Praticamente os 4 primeiros anos, talvez, de faculdade a gente estude só, e então somente dogmática. Chegam os 2 últimos anos, a gente faz ali uma prática que é meio... Já está todo mundo sem fôlego, né? Tem um escritório modelo, mas está todo mundo muito já exausto, já quer se formar, já quer sair da universidade, já está fazendo estágio em outros lugares, né? E aí a gente começa a perceber também que até a prática, porque a gente estuda muito, né? A gente ouve muito isso quando a gente está na dogmática. Na prática é diferente, na prática é diferente, na prática não é assim, né? Principalmente quando a gente está estudando processo, um pouquinho ali a parte do direito penal também. E aí a gente chega na prática, e na prática a gente descobre que na prática a teoria também é outra prática, né? Quando a gente começa a estudar prática, nem aquela prática jurídica que a gente estuda no dia a dia dos tribunais é a mesma. Então, tem muito dissenso, né, entre o que é estar na universidade e o que é advogar, ou o que é estar numa instituição pública, na condição de agente público, de servidor público, e é um pouco sobre isso que eu vou traçar hoje o meu diálogo com vocês. Assim, eu vou começar contando um pouco da minha trajetória, como a Paula já adiantou e eu já adiantei, eu também fiz faculdade de Direito, mas sempre me incomodou essa reflexão que eu trouxe para vocês, né? Essa questão. Já a gente aprende uma coisa na sala de aula, os professores já anunciam na sala de aula que na prática não é assim, que na prática é de outra maneira. E eu fiz muitos estágios durante a minha graduação. Na verdade, fiz estágio desde o segundo período. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça, eu trabalhei na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, trabalhei no Ministério Público Federal, fiquei, inclusive, assessorando um ano no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, trabalhei em escritório de advocacia também, na área de direito tributário, e era aquilo, né? É aquilo que a gente já sabe, não é o que a gente aprende na universidade. A dogmática, ela está ali, ela tem uma função que é uma função hermenêutica, talvez, né? De parametrar, é um discurso oficial bem sucedido, mas a gente vai para a prática e nada daquilo se aplica, né? Ou muito pouco daquilo tem aplicabilidade no dia a dia da profissão. E aí, pensando impulsionada, né, por esse direcionamento, eu busquei um programa de pós-graduação, de mestrado na Universidade Federal Fluminense, que não foi na área de Sociologia e Direito. Eu fui fazer um mestrado no Direito Constitucional, onde a Paula também fez mestrado, né, Paula? Você também foi aluna do mestrado de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. E naquele momento, estava um pouco preocupado, queria entender um pouco como é que se davam essas relações de desigualdade e de igualdade no direito brasileiro, né? E a partir disso eu fui estudar um pouco de polícia militar, eu fui estudar administração pública a partir das relações da polícia militar com os moradores de uma favela, de uma comunidade. E aí eu comecei a entender, a partir das representações daqueles policiais, como que se davam as representações de desigualdade no Rio de Janeiro, quando havia uma distorção, né, entre o que é a favela, como é agir na favela e como é agir no asfalto, no dia a dia do trabalho de rua do policial.
Mas, de fato, os meus trabalhos eles vão se consolidar e vão ganhar mais forma para pensar o judiciário, para pensar o poder judiciário, para pensar a justiça enquanto uma distorção, né, de prerrogativas e de realidades a partir do doutorado, que aí sim eu vou fazer no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. E sempre tendo como meta e como representação entender essas representações a partir do viés antropológico. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês o meu problema de pesquisa no doutorado, para eu poder explicar para vocês a minha metodologia, que é essa metodologia de trabalho empírico, não apenas empírico, né? Porque agora o direito ele está sendo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que é a perspectiva aí em Governador Valadares ou em Juiz de Fora, né? Que é a sede da universidade de vocês. Mas no Rio de Janeiro a gente está tendo uma invasão da pesquisa empírica no direito, né? Então, acho que é importante também a gente fazer uma distinção do que é essa pesquisa empírica do que é a pesquisa etnográfica, porque são duas coisas bem diferentes, né? A pesquisa empírica, você pode assistir 60 audiências, inclusive isso foi uma das coisas que eu fiz, né, durante meu trabalho de doutorado, assisti muitas audiências, estive em muitas audiências, só que eu não conversava com as pessoas em determinado momento da minha tese, sabe? Quando eu estava mapeando ali, tateando o campo de pesquisa. Então, eu era uma observadora da realidade. Eu era apenas uma observadora da realidade. E eu não conversava com os atores para entender o que eles estavam fazendo no campo. E essa é a grande virada antropológica, né? Quando a gente pensa em antropologia enquanto método, ou etnografia, ou a ideia de etnografar, está muito relacionado, mais uma vez, a essa relação dialógica com os interlocutores, né? Com as pessoas com quem você está interagindo, com as pessoas com as quais você está conversando. Porque quando eu comecei a minha pesquisa de tese de doutorado, eu queria entender que é uma problemática antiga no direito, né? Uma coisa que desde 2006 se fala muito, que é a lacuna que existe na lei de drogas. Não sei se vocês já estão familiarizados com a lei de drogas, mas eu vou dar uma palhinha para vocês. Porque eu não sei qual é o período de vocês, né? Pode ter gente de diversos períodos, então vou explicar. A legislação de drogas foi aprovada em 2006, ela deixou de punir com pena de prisão usuários de drogas, né? Só que ela aumentou a pena para traficantes de droga. Só que acontece que essa legislação ela não diz especificamente, ela não diz de forma objetiva quem são os traficantes e quem são os usuários de drogas. Não tem nenhuma definição quantitativa, por exemplo. Fulano de tal está com 6 gramas de cocaína, ele é traficante, fulano de tal está com 7 gramas, ele é usuário, ou vice-versa, ao contrário, né? 6 é menos que 7. Mas não há uma distinção objetiva. E isso sempre, desde o início, né, da edição da legislação, causou muitas discussões no âmbito da justiça como um todo, né, e do próprio na academia também. Tem muitas pesquisas que foram desenvolvidas desde essa época, desde 2006, tratando desse assunto, né? E, bem, quando você olha para esse cenário, quando você vê esse cenário, aparentemente fica unicamente, exclusivamente a cargo de decisão do juiz, né? No primeiro momento você olha para essa questão de não existir um critério objetivo, você fala, então quem vai decidir isso na prática é o juiz, de acordo com as provas, de acordo com o que for apresentado ao processo. E aí que entra o mais interessante da pesquisa etnográfica, né? Da pesquisa antropológica. Você vai a campo, você começa a conversar com os atores, você começa a observar as práticas do dia a dia da justiça, e você começa a entender que não é bem assim, que não é bem o juiz que decide, né? Parece um contrassenso, mas é um pouco isso mesmo. Porque aquelas informações que vão integrar o inquérito policial, que vão acompanhar o processo até o final, elas já são tipificadas em sites de polícia, né? São tipificadas em sites de polícia civil. A Polícia Civil faz a tipificação, na verdade, de quem é usuário e de quem é traficante. Não é o juiz, não é o MP, como a gente pode imaginar, né? Quando você chega numa delegacia e você registra uma ocorrência, o inquérito policial ele já sai dali com uma tipificação, já sai dali dizendo qual foi o crime que você cometeu. E aí o Ministério Público pode aceitar essa tipificação ou ele pode refutar essa tipificação. Só que acontece que na prática do dia a dia, e isso só o campo, só a ida a campo, só a conversa, só o diálogo com esses atores me permitiu compreender,
não há mudança, não há reenquadramento de tipificação, porque existe uma coisa que eu trabalho, uma categoria que eu trabalho na tese, a gente pode até conversar com isso mais à frente, mas eu não tenho muito tempo para entrar numa digressão sobre isso, mas há um processo de procedimentalização documental. Todos os documentos que entram no sistema, eles tendem a seguir um fluxo dentro do sistema, eles vão do início ao final da forma como foram tipificados. Então, por mais que aquele documento ele passe pela mão de um promotor de justiça que pode alterar aquela tipificação, aquela qualificação jurídica, e chegue até a mão de um juiz que também pode alterar aquela qualificação jurídica, o fluxo processual ele praticamente presume a culpabilidade daquele sujeito e a manutenção daquela figura típica que foi feita inicialmente no cartório, né? Aquela figura típica que foi colocada no cartório. Então, há muito pouca possibilidade dos réus produzirem prova para desconstruir essa lógica produzida em delegacia. Por que isso? E aí entram várias características da nossa sensibilidade jurídica brasileira, né? E isso é muito importante, eu vou falar também sobre vocês no segundo momento da minha pesquisa, né? Porque, além de fazer a pesquisa no Rio de Janeiro, eu fiz uma pesquisa comparada na Espanha, em Málaga, na cidade de Málaga, na Espanha. E eu percebia, né, tinha como ponto de partida as características do direito brasileiro, que são o pertencimento à tradição jurídica da civil law, a presença da inquisitorialidade desde o início, né, que está muito ligada a essa noção do inquérito policial, que é um documento dotado de presunção de fé pública, que é produzido via cartório, né? A tradição cartorária no Brasil ela é muito forte. Aqui no Brasil, inclusive em decorrência da própria civil law, no Brasil fala o que está escrito, pouco importa o que as pessoas falaram, né? A fala ela é muito efêmera, ela desaparece. Então você precisa ter algo escrito, né? E as leis, né? Tem esse compromisso também, que é diferente do que a gente vai ver na tradição da common law, que tem uma responsabilidade maior de ser construído caso a caso, né? Pensado e construído caso a caso. Então, diante de todas essas características da sociedade brasileira e do fazer justiça brasileiro, né? Eu gosto de trabalhar com essa categoria. Eu começo a olhar para um contexto estrangeiro. E aí é muito interessante, isso para mim é muito interessante, porque assim, a gente tem uma tendência, uma tradição no direito brasileiro de pensar o direito comparado, olhar para fora para copiar coisas, né? É muito curioso isso. Inclusive, o nosso controle de constitucionalidade, ele é uma confusão, porque a gente copiou coisas. A gente olhou para o modelo francês e falou, olha, bacana esse modelo francês, vou trazer para o direito brasileiro. E aí vai na crista da onda, olha para o direito estadunidense, olha, mas isso é interessante também, esse julgado dos precedentes, vamos trazer para o direito. Então, quando a gente fala em direito comparado no direito, tem muito essa tendência. Inclusive, eu, quando vou fazer banca no direito, que tem TCC, né? O pessoal normalmente pega legislações e começa a dizer, olha, aqui é assim, aqui no Brasil é assado, em tal país é assado. É uma tentativa de encontrar semelhanças, né? De trabalhar nesses contextos de semelhanças e muitas vezes importar, né? Trazer para o Brasil coisas que lá fora são vistas como melhores, como se a lei ou algo funcionasse de uma forma mais interessante naquele contexto. E a proposta de pesquisa comparada que eu me propus fazer quando eu fui para fora do Brasil, né, que é algo muito, muito peculiar também da própria antropologia, que são os referenciais teóricos e os referenciais metodológicos dos quais eu me valho, ele está muito ligado com uma ideia de olhar para o exterior, olhar para o outro, né, que é uma classificação bem antropológica, para o contexto. Gente, tem uma obra aqui do lado, eu te interromper a minha fala, tem uma obra aqui do lado, daqui a pouco vocês vão começar a ouvir uma batucada. Tem um vizinho que está fazendo obra já há quase um ano, não sei o que ele está fazendo na casa dele, está animado, assim. Então, já peço. A Paula, inclusive, uma vez estivemos em uma reunião, a Paula deve se recordar que foi uma loucura, mas eu já peço desculpas adiantadas. Se estiver muito, muito alto, a gente para um pouquinho, eu ouço vocês, ouço a Paula e depois eu retomo, tá? Mas voltando à questão da pesquisa empírica lá fora, né? Da pesquisa comparada lá fora. Quando eu vou para lá, eu vou com uma ideia, não quero entender o que funciona, o que não funciona naquela realidade. Não é esse o meu objetivo, né? A Espanha ela tem um marco que para mim é muito importante, que é o fato de haver essa diferenciação entre traficantes e usuários. Lá também tem uma legislação que não pune com pena de prisão usuários de drogas, que é uma legislação assim que é muito aclamada pelos próprios espanhóis, né? Eles falam, tem muito orgulho disso, dizem que nunca na história
do país, eles puniram com pena de prisão usuários, né? Uma coisa que já aconteceu aqui no Brasil, mas lá eles têm esse referencial de que o uso de droga em lugar público, ou porte de droga em lugar público, ele deve ser punido apenas com uma multa administrativa, que não é uma multa administrativa barata, não, dependendo da quantidade, até uma multa talvez mais grave do que uma pena de prestação de final de semana, né? Uma pena restritiva de direitos. Mas, de todo modo, o que acontecia lá e o que me chamava a atenção nesse contexto era isso, né? Olha, tem um país que tem um cenário muito parecido com o Brasil, inclusive no que se refere a essas tradições inquisitoriais que regem todo o nosso processo penal. Eu quero entender o que está acontecendo lá. Mas eu não queria entender o que está acontecendo lá, e isso é o mais importante, né? Eu não queria entender o que está acontecendo lá para pensar o contexto de lá, para entender o que funciona e o que não funciona para eles. Ao contrário, eu queria olhar para o contexto deles, para o contexto espanhol, para pensar o contexto brasileiro. E aí muitas coisas se abriram para mim, né? Quando eu ia vendo, eu acompanhei audiências lá também, lá são os juízos orais e os juízos rápidos, né? E eu ia acompanhando essas audiências, eu ia conversando com os juízes e com os fiscais lá, acompanhei muitos plantões lá também, né? Porque lá não existe delegacia de polícia, não existe o cartório lá, que existe aqui no Brasil, né? E é muito interessante, porque aqui a gente fala em implementação de juiz das garantias, houve essa discussão, né? E vira e mexe volta à tona, que é o que existe na Espanha. Só que lá existe um juiz das garantias, porque a porta de entrada dos fatos é o próprio judiciário. Não tem uma polícia que está descolada do judiciário, que é autônoma, que tem todo esse poder de tipificar, que tem todo o cartório na mão, que tem todo o poder de decidir sobre a tipificação dos casos, decidindo o futuro das pessoas, que era o que eu vi aqui, né? Que entrava ali na ponta, saía nesse modelo produtivo, né? Nesse modelo de produção que é adotado aqui no Brasil, que entrava na ponta saía igualzinho lá no final, quando saía a sentença. E aí, quando eu comecei a olhar para lá, eu comecei a entender que lá, na Espanha, eles tinham entendido e assimilado melhor a redemocratização do processo. Não apenas pela existência desses juízes de garantias, né? Mas por todo o fluxo processual que eu acompanhei lá. E aí, eu comecei a me perguntar por que aqui no Brasil não, se a gente, afinal de contas, olha, tinha muitas similitudes, né, contextuais, embora a gente, estamos falando de um país europeu, tudo bem, mas a gente está falando de um país europeu que viveu uma política autoritária durante muito tempo, que tem uma economia enfraquecida dentro da Europa, né, não é uma grande economia, hoje já tem ali lugares mais significativos, mas que ao longo da história, em termos europeus, era um país europeu em desenvolvimento, né, por assim dizer, que me desculpem os cientistas políticos se eu estiver cometendo algum atentado nesse sentido, mas acho que é uma forma assim, mais clara de explicar a posição econômica do país. Né? Não é uma super economia, não é uma Alemanha, né, que tem milhares de países devendo para eles, enfim, é um país que teve, mais uma vez, né, um governo autoritário durante muito tempo. Inclusive, a redemocratização da Espanha aconteceu no mesmo período que aqui. Né? Eles tiveram a ditadura franquista lá por um período, na década de 70, final da década de 70, a gente foi até o início eles foram até o meado da década de 80, né? Vivendo uma ditadura franquista. E a gente aqui no Brasil, em 88, também teve esse processo de redemocratização. E lá tem uma característica também muito interessante, que eu não falei para vocês, mas como eu já trabalhava com polícia militar, a polícia militar me acompanhou também, né, nesse período de tese, um estudo do fluxo como um todo, né, desde a ocorrência na rua até a levada dessa ocorrência para a delegacia, passando por todas as fases. Mas a polícia militar lá, ela também não é uma polícia autônoma, ela é uma polícia militarizada, né? Ela se chama Guarda Civil Espanhola, mas ela está vinculada ao Ministério de Segurança, né? Aqui como no Brasil. Então, muitas similitudes me chamavam a atenção e eu queria entender por que lá havia uma melhor assimilação dessas noções, né, de redemocratização processual, de colocar... Isso é um ponto muito importante na minha tese, né? A minha tese se chama Silêncio no Tribunal. Uma coisa que eu via lá é que o que o réu tinha a dizer era muito importante. O que o réu tinha a dizer tinha status de prova. Né? E aqui no Brasil eu já via que não. Eu já tinha visto, né, anteriormente que não. Que o que o réu dizia não tinha força nenhuma. Afinal de contas, de novo, a gente está lidando com um documento que tem fé pública, que é o tal do inquérito. Esse inquérito acompanha o processo até o final.
Além do inquérito, nos casos de tráfico de drogas, é muito comum que a única prova seja o testemunho único e exclusivamente do policial militar que acompanhou aquela ocorrência, que fez aquela apreensão, né? Então, o que existia aqui no Brasil era um processo de exclusão discursiva absoluta daquele réu. Aquele réu ele não estava apto a produzir nenhuma prova, né? Até porque ele não tinha a técnica, o mínimo, né, técnico para produzir uma prova, e ele não tinha o poder e todas as prerrogativas que o Estado tem ao lado dele, né, para falar e para conduzir a sua própria defesa. Então, isso me chamou muita atenção, né? Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção lá. E aí eu apresento um caso na tese, eu sempre falo desse caso quando eu vou falar da minha tese, porque foi muito emblemático para mim na Espanha, né? Um caso até assim, muito interessante para pensar moralidades, como que o judiciário brasileiro olha para as pessoas, né, que são a clientela, por assim dizer, do judiciário, e o que eu estava vendo acontecer ali no contexto espanhol. Tinha um caso que ele já estava acontecendo há muito tempo, ele já estava correndo há muito tempo, quase 10 anos de investigação. Aliás, um adendo, né? É muito impressionante como que no Brasil a maior parte dos casos de tráfico de drogas que entra no sistema entra por meio de flagrante. E lá, no contexto estrangeiro, eu via que os casos entravam iminentemente, assim, em sua maioria esmagadora, por investigação. A menor parte daqueles casos entrava no sistema por flagrante. Até porque tinha essa digressão aí, né, essa digressão tabelar, que permitia o porte de uma determinada quantidade, né, e que era uma quantidade assim, muito generosa, segundo meus próprios interlocutores, eles costumavam dizer isso, né, para vocês terem ideia, você poderia ter 20 gramas de cannabis em sua posse. Então, assim, eu não sei quem é o usuário, quem não é, mas eu não sou, mas eu sempre me comuniquei, muito dialoguei com muitas pessoas. A média de quantidade de droga apreendida no Rio de Janeiro, por exemplo, né, com pessoas, é 5 gramas de maconha, 5 gramas de cannabis. Então, para vocês verem a discrepância, né? A pessoa aqui com 5 gramas de cannabis, ela fica presa. Lá, com 20 gramas de cannabis, ela não fica presa. Então, tinha algumas prerrogativas ali de você poder ter estoque, tinha tudo isso em previsão tabelar. Então, o que eu via no dia a dia era que os casos chegavam por meio de investigação, né? E uma investigação presidida por aquele juiz da instrução, que era esse juiz garantidor, né, de que o processo deveria correr. Era um juiz que tinha preocupação em que o processo não tivesse nulidades. Isso era muito importante, eles repetiam isso muito para mim, porque eles falavam, olha, os processos aqui de investigação levam 10, às vezes 20 anos. Eu cheguei a acompanhar um processo, foi o recorde, assim, que ele estava há 18 anos, não chegou a 20. Eram 18 anos de investigação, né? E aí o juiz falava, olha, uma provinha aqui que seja nula, que não tenha uma autorização, que não tenha alguma coisa, isso faz o processo todo desmoronar, né? E era muito curioso, porque aqui no Brasil a gente tinha uma série de nulidades, inclusive nulidades no momento da prisão, né? Como violência policial, escritas e relatadas no processo, e isso nunca anulava o processo, né? Isso era muito interessante, isso era muito gritante essa diferença, né, para mim. E aí eu vou... e no caso, o caso que me chamou muita atenção, era um caso que estava rolando já há quase 10 anos de investigação, que estava acontecendo numa casa de prostituição. Isso é muito comum nesse lugar, nessa região da Espanha que eu estava, é o sul da Espanha, é uma região muito turística, muito de festa. Inclusive, os meus interlocutores mesmo diziam, você deve estar se sentindo em casa aqui, porque o pessoal fala que aqui é a Sul-América da Europa, todo mundo vem passar férias aqui. Tem uma vibe muito assim de praiana, né? De curtição mesmo. E as pessoas vão muito para lá buscando uma vida, né? Principalmente mulheres, buscando, enfim, mulheres melhorar de vida, buscando uma oportunidade na Europa, e elas acabam indo para a prostituição. E muitas vezes essas casas de prostituição, elas também praticam a venda de entorpecentes. Isso é muito comum. Isso é muito comum que aconteça. E essa era uma investigação que estava tratando dos dois casos, tanto da trata. A trata é como um sequestro de pessoas, né, para a prostituição, com fim de prostituição, não é apenas um tráfico humano. É um tráfico humano voltado com finalidade de prostituição. E esse caso ele estava buscando isso, tentando entender isso, e estava tentando entender também como que se dava esse esquema de venda
de drogas dentro daquele lugar. E estava todo mundo sendo acusado, né? Eu cheguei na audiência, e, com licença da palavra, mas tinha um monte de puta na audiência, várias prostitutas, né? Até os juízes depois ficaram brincando, quando fui conversar com eles, o juiz e o fiscal ficavam comentando das mulheres, uma coisa assim um pouco misógina, mas ao mesmo tempo era curioso entender, né? Como que eles estavam representando aquelas mulheres ali. E foi muito interessante, porque estava todo mundo sendo denunciado no tráfico de drogas, porque aquelas mulheres ali, elas também vendiam drogas, né? Afinal de contas, elas tinham meta para bater, enfim. E aí todas as pessoas foram ouvidas, né, ao longo do dia. Foi uma audiência muito longa, o que não era muito comum lá não, tá, gente? Porque, assim, as audiências lá, elas eram mais curtas, elas duravam menos tempo, e elas tinha muita coisa de acordo, porque o acordo lá é autorizado de crimes até 6 anos. Você pode fazer um acordo de cumprimento de pena de serviço comunitário, ou de ficar 2 meses, né, de redução de pena, várias possibilidades de acordo. Então, as audiências eram a maioria, né? Eu passava o dia lá no fórum, às vezes eu conseguia assistir 10 audiências no mesmo dia, porque era inimaginável aqui. Aqui as audiências eram mais longas, né? Tinha mais gente para ser ouvida, tinha sempre testemunha, tinha vítima. Não, lá esse tipo que são os juízos orais, né? Que são mais complexos, eles eram mais raros. Era um evento, então eu sempre me programava para ir, para passar pelo menos a manhã ou à tarde lá para acompanhar. E todas essas pessoas foram ouvidas. E foi muito interessante porque elas iam narrando, né, como que era o esquema de venda dentro do... Desliguei meu microfone sem querer. E elas iam narrando, né, como é que era a venda e como que elas eram. E aí elas começaram a explicar também que elas eram coagidas, de certa forma, a vender dentro do estabelecimento, né? Só que não tinha nenhuma prova nesse sentido. Isso é o que me chamou mais atenção. Não tinha nenhum papel que demonstrasse isso. Não tinha nenhum papel que demonstrasse que elas foram levadas contra a vontade. Não tinha nenhum papel que mostrasse que elas eram obrigadas, que elas tinham meta para bater. Nada disso estava relatado no processo, né? O que estava relatado no processo era que todo mundo ali vendia droga e ponto final, né? E no final das contas, o juiz, conversando com o juiz resolveu absolver todas as pessoas envolvidas. Inclusive, um dos rapazes, era um rapaz, né, era um garoto de programa, e ele era tipo gerente, ele que tinha que controlar aquilo, ele que tinha que controlar a venda, ele que ficava vendo quanto que cada uma vendeu e tudo. E, inclusive, ele também foi absolvido, porque entenderam que os donos daquele lugar, eles colocavam aquelas pessoas em coação, elas pegavam o passaporte das mulheres, as mulheres não podiam sair, não podiam entrar, a maioria delas já era ilegal. Então, o juiz entendeu que havia um estado de necessidade ali. E o que me chamou muita atenção nesse caso são as moralidades envolvidas nele. Vamos combinar, né? Eu ficava tentando trazer tudo para o contexto brasileiro. Aonde que no Brasil, no contexto do Rio de Janeiro, né, considerando as moralidades dos juízes, primeiro que eles iam considerar estado de necessidade, né? Porque aí, se a gente vai fazer uma digressão, vender droga é sempre estado de necessidade, ou quase sempre, porque se a pessoa ela mora numa comunidade, ela não conseguiu emprego, né? Vamos tentar trabalhar com essa linha argumentativa aí, não ia ter ninguém condenado por tráfico de drogas. E ok, porque é uma tese defensiva, a gente está falando aí no plano do direito, é uma tese defensiva totalmente, completamente plausível, né? Principalmente quando a gente lida até com menores, né? Com adolescentes em situação de conflito com a lei, por tráfico de drogas. O cara é menor, ele está ali, ele está vendo dinheiro fácil, né? Às vezes a mãe não está trabalhando, ou o trabalho não tem uma condição. Então, essa tese ela é completamente plausível do ponto de vista do direito. Você alegar estado de necessidade para pessoa que vende droga, né? Talvez ainda mais esporadicamente, que é o caso da maioria dos casos que eu vi. Eram pequeniníssimas quantidades, as pessoas não tinham porte de arma, ninguém estava em porte de arma, ninguém... a maioria jovem também, né? Um perfil de homens e jovens no campo do Rio de Janeiro. E eu ficava imaginando aonde, em que contexto que mulheres prostitutas, né, putas, no português, claro, teriam a palavra delas se sobreporia a provas que estavam no processo, porque foi isso que aconteceu lá, não tinha mais nada, elas não produziram provas daquilo, materiais, documentais, foi o testemunho delas, unicamente, que as absolveu, foi o testemunho em conluio ali de todas elas que absolveu. E eu aqui, no Rio de Janeiro, eu vi uma série de casos, né, que também eram
produzidos com base, as defesas, né, as provas defensivas eram constituídas com base em provas testemunhais e depoimentos dos próprios réus, e muitas vezes testemunhas oculares. Eu acompanhei muitos casos assim, que tinha testemunhas mesmo, já o cara foi preso na favela. Esse caso, eu lembro muito dele também. O cara, eu lembro muito da cena, assim, o rapaz foi preso numa favela, a moça morava na favela, e ela disse que viu ele passando, viu a hora que ele chegou, viu quando ele estava, né? E aí, aí a juíza falou, mas como é que você lembra disso? Né? Tinha sempre uma forma um pouco hostil de tratar as testemunhas também, por parte dos meus interlocutores aqui no Brasil, né? Como é que a senhora lembra disso? Ela fala, não, mas ele é bonito, ele é alto, ele chama atenção, esse homem, onde ele passa, todo mundo olha. Então, eu vi ele passando aquele dia, ele ia lá com frequência, tinha um primo que morava lá, ele não estava levando uma mochila, mas eu não conheço ele, nunca falei com ele, né? Eu sou mesmo uma testemunha da prisão dele. A mulher ficava explicando, tentando justificar, uma mãe de família, inclusive, tinha 2 filhos, e aí ela explicou, não, eu não vi ele subindo com mochila, e depois a polícia desceu com a mochila, disse que ele tinha uma mochila, mas ele não estava com mochila, eu tenho certeza que ele não estava com mochila. A mulher foi muito, muito, muito firme, né, nas afirmações, e no final das contas a juíza condenou ela, porque ela achava que aquela prova, aquela testemunha daquela mulher que havia visto a prisão, ela não se sobrepunha à palavra dos policiais militares, né? Em um outro caso, e aí entram as representações do Brasil. Num outro caso, aconteceu uma coisa muito parecida, muito semelhante, mas a mulher, ela tinha uma representação estética, né, de uma identidade de uma mulher fina, de uma mulher de classe média alta, né? Ela chega na audiência, ela viu toda a abordagem da polícia também com o rapaz, e ela chega na audiência toda arrumada, né? Mulher linda, loira, cheia de joias, uma bolsa que a juíza ficou falando que queria a bolsa dela, que era a bolsa da Versace, não sei o quê. E aí a mulher vai dizer que viu que tudo aquilo, que nada daquilo aconteceu, que os meninos não estavam atirando na polícia, enfim, uma série de justificativas e argumentações. E no final das contas a juíza foi lá e absolveu aquele réu, né? E eram 2 circunstâncias muito parecidas, à exceção da identidade daquelas mulheres e do lugar que elas ocupam na sociedade brasileira, que é uma sociedade hierárquica e desigual. Aquela mulher que tinha uma representação de favelada, o discurso dela, o testemunho dela, né, não era válido. O testemunho dela não tinha nenhum valor. Agora, a mulher, que era uma mulher de classe média alta, com a qual a juíza se identificou, inclusive, né? Ela se identificou enquanto mulher, ela foi. É uma cena muito curiosa. A juíza, ela pega, quando a mulher sai da audiência, ela pega o celular dela e ela pergunta para a secretária qual é o nome dessa mulher. E aí ela vai e joga o nome dela no Facebook e ela vê que a mulher realmente é uma mulher muito bem casada. Ela era uma mulher, ela viu a vida da mulher em 5 minutos lá no Facebook, né? Coisas que acontecem em audiências, né? Só o campo lhe permite isso. Nenhum livro de dogmática vai permitir imaginar que o juiz vai jogar lá o nome da pessoa no Facebook para decidir se ela é uma testemunha acreditável ou não, né? Mas eu já vi isso acontecer. E aí ela joga lá o nome da mulher no Facebook, ela vê que a mulher é casada com um engenheiro, que tem 2 filhos e tal, e vê que ela é uma mulher de bem. Ela fala, não, ela é uma mulher de bem. E aí ela resolve absolver os réus, né? Eram 2 réus, na verdade, no final do processo. Ela vai lá e ela absolve esses 2 réus. Então eu observo assim, que no Rio de Janeiro, no contexto brasileiro, pode ser que você consiga, assim, desconstruir aquela lógica inicial do inquérito da qual eu falava, né? Mas você tem que mobilizar as moralidades do julgador de forma a ele identificar que aquele caso é um caso... Eu faço também... Porque, gente, se eu ficar falando aqui da minha tese, a gente vai até 5h30 da tarde, né? Mas eu faço uma comparação de casos semelhantes e casos excepcionais. Aí eu acho que isso é interessante de eu falar para vocês, porque, assim, esses casos semelhantes do qual eu trato, eu trabalho isso num artigo, não sei se Paula pode disponibilizar depois para vocês, os modelões e a mera formalidade. Eu começo a observar, né, por conta dessa ideia, dessa noção de que o que entra na ponta vai sair igual no final, eu começo a observar essa lógica da procedimentalização e eu começo a observar que os atos processuais, eles acontecem muito só por formalidade. Aquela ideia, eu tenho que apresentar um pedido de liberdade provisória, o juiz vai analisar, ele vai avaliar, ele vai ler. Nem sempre era assim, né? E no caso do lugar onde eu estava,
já era uma orientação da juíza, né, que ela conversou comigo, ela me explicou por que ela tinha essa orientação, de que não soltasse nenhum réu antes da audiência. Ela falava, se saiu na liberdade, na audiência de custódia, tudo bem. Se ele saiu na audiência de custódia, pode deixar ele em casa. Não vou alterar a decisão da audiência de custódia. Mas se ele está preso, eu não vou relaxar a prisão dele. Eu não vou revogar a prisão preventiva dele, né? Revogar a prisão preventiva dele. E por que ela entendia isso? Porque ela entendia que ela só poderia saber se houve ou não alguma coisa que justificasse a prisão dele no momento da audiência de instrução e julgamento, né? E era muitos casos, são muitos casos, gente, foram 4 anos de pesquisa, né? Eu vou falando e eu vou lembrando de casos que vem à mente. Tinha um caso de um rapaz que ele tinha gravações do lugar que ele estava no momento do crime. Ele apresentou no processo, ele apresentou o chip do GPS dele, apresentou o ponto dele batido, ele trabalhava num supermercado, e a juíza manteve a prisão dele. Ela falou, não vou liberar esse homem. Ele foi preso em flagrante, né? Tem uma coisa que, mais uma vez, o flagrante aparece aqui no Rio de Janeiro como algo muito central nas decisões, né? Ela falava, ele foi preso em flagrante, aí o flagrante do livro, e isso é muito interessante também, né? Uma coisa que está acontecendo muito no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro já é institucionalizado há muito tempo, que é o livro de suspeitos. Se você chega lá na delegacia, você reconhece um sujeito, você fala, foi esse aqui que me assaltou. A polícia vai ali na esquina e ela acha aquele cara ali que te assaltou, ele é preso em flagrante, o que é um absurdo, né? Como é que o cara vai ser preso em flagrante porque o policial saiu na rua e olhou para a cara dele e você disse que era ele num livro de suspeitos e ele vai preso em flagrante, né? Isso deveria entrar no processo de uma outra forma, talvez como uma investigação, não sei, nem como uma investigação, mas se fosse para entrar no processo, que entrasse como uma investigação resultante ali do livro de suspeitos. Mas não, entra tudo no processo, dotado de presunção de fé pública, dotado de... Preciso de um segundo, gente. Talvez mais de um segundo, peraí. Pronto, foi. Então entra tudo ali dotado de fé pública, né, no final das contas, independente da forma como se deu. Se entrou com status de prisão em flagrante, vai ser tratado como prisão em flagrante até o final. E aí, eu começo a observar que todos os casos que são semelhantes, quais são os casos semelhantes? São os casos do dia a dia do judiciário, gente, da justiça comum, né? Se a gente for... Esses dias eu estava numa banca de conclusão de mestrado, e o rapaz ele usou meus referenciais para falar dos casos semelhantes na Justiça Federal. São totalmente diferentes na Justiça Criminal Federal. São outros casos semelhantes, né, que são mais corriqueiros. Mas os casos semelhantes da vara criminal comum são esses crimes do dia a dia, de colorinho azul mesmo, que a gente vê. É tráfico de drogas, é roubo, é furto, estelionato. É isso que é o dia a dia de uma vara criminal, né? Os outros que têm... Tem uma série de crimes no Código Penal que nunca aparecem no dia a dia de uma vara, né? Às vezes aparece um caso de estupro ou um caso de pedofilia, né? Casos mais consideráveis. Esses casos são tratados como casos excepcionais, porque eles não são o caso do cotidiano, do corriqueiro de uma vara criminal. E o que acontece com esses casos cotidianos, com esses casos semelhantes, né? Que eu trabalho como semelhantes? Eles têm um fluxo ali de modelos, né, que já estão prontos e já estão preparados para esses casos, com orientação da própria juíza, no contexto que eu observava. E a partir desses modelos, as decisões vão sendo tomadas até o momento da audiência, né? E a audiência também acontece, isso é interessante, porque a audiência também acontece por formalidade. Ela acontece já partindo das presunções de que tudo que está ali no inquérito é verdadeiro. Só que pode acontecer, né, da audiência apresentar para juiz um caso excepcional. Um caso que tem alguma coisa ali naquele caso que não está batendo, como o caso da mulher que viu aquilo. Por quê? Porque tinha uma da mulher de classe média, da loira bonitona da Bolsa da Versace. Porque tinha um caso, tinha uma moralidade ali de uma pessoa que estava falando, que era uma interlocutora da juíza, que desconstruía a presunção de veracidade dos policiais dentro dos próprios termos e das próprias lógicas de tarifação de prova utilizadas e mobilizadas pela juíza, né? Então, nesse caso,
não há exclusão discursiva de determinadas pessoas, né? Só que essas pessoas, elas não são corriqueiras, elas não são o dia a dia de uma vara criminal. Não são as pessoas, não são o público que circula numa vara criminal. O público que circula na vara criminal é o público, a clientela do judiciário, né? A clientela da polícia, do dia a dia. E isso vai provocar uma série de consequências, né? No trabalho como um todo, assim, no trabalho da justiça criminal como um todo. E aí, gente, já vou encerrando assim a minha fala, essa primeira fala, né? Falei bastante, fui explicando muitas coisas, fui costurando para tentar passar uma visão para vocês, mas eu vou tentar voltar à questão metodológica um pouco, assim, né? Trazer um pouco da questão metodológica. Uma coisa que eu ouço muito quando eu vou apresentar meu trabalho em congressos, às vezes do direito, são as pessoas costumam dizer assim, mas você fez pesquisa em um lugar, né? Você ficou em um gabinete, porque foi a minha lógica de pesquisa foi mais ou menos assim, para vocês entenderem, porque um doutorado dura 4 anos, né? E 3 anos eu fiz pesquisa, 3 anos de doutorado. No último ano, talvez os últimos 8 meses eu fiquei escrevendo, mas eu fiz pesquisa durante 3 anos, assim, cheios, né? E eu circulei por delegacias, eu circulei por várias criminais no Rio de Janeiro, desde a região metropolitana, passando pela capital, até a Baixada Fluminense, que foi onde eu firmei, de fato, o meu campo, né, onde eu fiquei. Então, eu vi muitas coisas acontecerem. Mas, de fato, essa lógica, né, de produção de decisões, de produção de sentenças, que eu acompanhei com mais afinco, foi em um lugar, foi no judiciário, numa vara da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, né? Que a Baixada Fluminense, para quem não conhece o Rio de Janeiro, é uma região menos desenvolvida economicamente, né? Mas são várias cidades, a Baixada Fluminense ela não é parte da cidade do Rio de Janeiro, elas são várias cidades pequenininhas no Rio de Janeiro, mas estão muito próximas do Rio de Janeiro, né? Coisa de meia hora, 40 minutos da capital. Então, tem um acesso ali de cidade-dormitório, tem uma relação de cidade-dormitório, ao mesmo tempo de cidade economicamente pouco desenvolvida, né? Então, vocês podem imaginar o perfil das pessoas que circulavam por lá, que também não é muito diferente do perfil da capital, porque aqui a clientela da capital, até de Niterói, né, que é a cidade onde eu moro e onde eu estou falando com vocês hoje, tem a divisão, uma divisão muito demarcada, que é uma característica do Rio de Janeiro, que é a favela asfalto, né? Essa dicotomia aí. Então, a clientela nunca é do asfalto, a clientela é sempre da favela. Então, o perfil das pessoas era muito próximo. Mas essa questão eu sempre ouço, né? Mas você pesquisou em um lugar, você conversou com uma juíza, você não conversei com uma juíza, conversei com várias juízas, né? Mas é porque eu sempre dou a ênfase ao campo, ao lugar que eu fiquei por mais tempo, porque eu acho que é mais honesto, né? Aonde eu vi as coisas se desenvolverem de fato, né? Quando eu fazia, inclusive teve um período que a secretária da juíza ela me tratava um pouco como estagiária dela, às vezes pedia, você pode redigir para mim uma decisão aí rapidinho, o modelo está na paz e tal, e eu ia lá, eu sentava no computador e eu fazia. Então, naquele lugar eu tive uma inserção completa, né? Diferente dos outros lugares que eu ia, eu conversava com o juiz, ou eu entrevistava um defensor público, falava com alguém aqui, ou alguém colar, mas eu via só partes do que acontecia. Nesse lugar, não, eu vi o todo. Eu conseguia enxergar a relação do juiz com os promotores, que era uma relação de muita proximidade com alguns dos promotores, uma relação de muito conflito com uma das promotoras, né? A defensora pública era muito próxima da juíza, elas eram amigas íntimas, assim, conversavam e estavam sempre juntas, frequentavam a casa uma da outra. E eu conseguia ver a relação dela com outro juiz também, que atuava nessa comarca. Então, foi um campo que eu tive mais. Obviamente, eu posso falar muito melhor desse campo do que dos outros lugares em que eu estive, que eu circulei. E aí, essa juíza, ela era uma juíza muito autoritária, tanto no trato com os réus, quanto no trato, às vezes, com os próprios funcionários, ali, com os próprios servidores públicos. Era uma característica dela, era uma pessoa muito afável, né? Eu costumo dizer isso, ela foi uma pessoa que me recepcionou, inclusive foi ela que me convidou para ficar e para compartilhar ali o dia a dia do trabalho dela, mas ela era uma pessoa muito grosseira, muitas vezes, né? Às vezes até pouco profissional, né? Do que você espera. E aí as pessoas me diziam isso, mas essa juíza é uma juíza fora da curva, essa é assim, e aí eu podia dizer que não, porque eu tinha visto em outros lugares, né, também que agia dessa forma. Mas ainda que eu só tivesse ficado ali mesmo, que eu saí da minha casa e fui apenas ali, eu não fui para outro lugar. Tem uma coisa que a gente precisa entender, gente,
que a justiça no Brasil é feita localmente, né? A gente tem uma lei, uma legislação aí geral, que prevê um monte de coisa, um monte de prerrogativas, um monte de coisa bonita, presunção de inocência, né? Um monte de coisa aí que não existe no dia a dia desses tribunais, né? E que pode ser, você pode falar, não, mas aqui, em Governador Valadares, não é assim, não existe assim, não acontece dessa forma. Mas o que a gente precisa entender é que tem um sistema de justiça que permite esse perfil de profissional, que autoriza a entrada desse perfil de profissional, que autoriza a atuação desse perfil de profissional. Inclusive, essa juíza é uma juíza que tem muitas reclamações na Corregedoria do Tribunal de Justiça. Ela tem um histórico, ela é uma juíza até um pouco conhecida aqui no Rio de Janeiro. Mas, ainda que ela fosse a única, que não é o caso, né? Eu sei, porque eu conheço, mas tudo bem. Ainda que ela fosse a única juíza que age dessa forma, quantos processos e quantas pessoas ela está sentenciando por ano? Quantas vidas estão na mão dela? Então, a gente dizer que isso não é representação do que é a justiça no Brasil é um problema, porque isso aí está produzindo justiça para alguém, em algum lugar, está produzindo consequência na vida de algumas pessoas, né? Então, isso é sempre uma afirmação que eu gosto de refutar, assim. A mesma coisa que me fala. Aí, até um professor, até colega da UF, ele sempre falava isso, mas você foi na Espanha, você foi em 2 lugares. Mas e daí? A ideia não é essa, não quero estudar com profundidade, eu quero entender o que está acontecendo em um lugar mesmo. Em um lugar, porque se acontece em um lugar, pode acontecer em outros lugares também, né? Pode não acontecer, mas o que importa é que está acontecendo, que se está acontecendo, socialmente isso tem um significado. Isso tem um significado, tá? E assim, para encerrar a minha fala, né? O que eu gostaria de deixar para vocês. Talvez a importância da gente entender, sempre rola uma frustração muito grande, às vezes, principalmente com quem está começando na advocacia, né? Às vezes eu entro em alguns grupos de advogado e aí eu vejo as pessoas muito... Mas que absurdo! Eu não sei se vocês viram um caso essa semana que rodou aí a Polícia Militar de São Paulo carregando um homem algemado na moto. Não sei se vocês viram isso, uma cena assim horrorosa, tenebrosa, né? Inimaginável em um Estado democrático de direito. Inimaginável. Se uma cena dessa roda o mundo, né? Qualquer país que assimilou o que é a democracia e o que é a percepção de uma justiça democrática, de uma intervenção policial democrática, isso é refutado, com certeza, né? Mas aqui a juíza da audiência de custódia decidiu que aquela prisão ela era legal, que não havia nenhum vício naquela prisão. E a gente estuda, caceta, um livro de nulidades processuais. A gente estuda isso. Se tem violência processual, se teve violência policial no momento da prisão, a prisão é nula. Está escrito isso. Se tem nulidade processual, se teve implantação de drogas, né? Qualquer tipo de nulidade processual, qualquer tipo de arbitrariedade, de abuso de autoridade, né? Tem a lei de abuso de autoridade agora. Todas essas questões, elas geram uma nulidade processual porque a gente aprende. E aí as pessoas ficam muito frustradas, né? Vão ver a prática da profissão e falam, caramba, mas eu fiz... Igual o caso de... Nossa, isso eu vejo muito no dia a dia, assim. As mães de menores, né, de 12 anos, elas têm direito à prisão domiciliar. Já foi um direito consolidado. O STF, a casa máxima do país, decidiu dessa forma. Se você tem uma mãe, se tem uma criança menor de 12 anos em casa, ela tem direito à prisão domiciliar. E o que você mais vê no dia a dia, no Rio de Janeiro, são habeas corpus sendo indeferidos, mesmo com mães de crianças de 6 anos de idade, de 8 anos de idade, né? E as pessoas ficam muito frustradas, não ficam sem entender, meu Deus do céu, mas está na lei, o STF decidiu, o que está acontecendo, né? Por que está sendo assim? E aí são coisas que a gente só consegue entender por que acontecem olhando para o dia a dia, olhando para a prática, olhando para a realidade, né? A gente fez uma pesquisa pelo LAESP agora, recentemente, tive a oportunidade de coordenar. A gente avaliou os habeas corpus impetrados durante a pandemia de Covid-19. Foram 400 e poucos habeas corpus. A gente observou a sentença, né? E a primeira coisa que chamou a atenção, obviamente, foi o modelão. Os acórdãos, né? Sentença não, os acórdãos, eles eram todos decididos com base no modelão de cada desembargador que julgava. E alguns desembargadores tinham uma concentração absurda de processos. E os fundamentos, eles estavam todos prontos ali. Ou seja, não importava o caso concreto. Não importava se o cara tinha tuberculose. Inclusive, a gente viu isso, né? Tinha mais de 80 casos
que se enquadravam na recomendação do CNJ, porque eram pessoas que estavam presas preventivamente, idosos, que tinham problemas de saúde, né? Enfim, tinha todo um conjunto ali, objetivo, preenchiam todos os requisitos objetivos. Inclusive, a própria resolução dizia que as pessoas que eram presos provisórios deveriam ser liberados. Isso aí não aconteceu, né? Obviamente, em nenhum momento. Mas chama atenção que o judiciário se ligou para isso, não se importou com isso. Apenas 3 habeas corpus no universo de 440 e poucos foram liberados. 3 pessoas no universo 440 e poucos durante um surto de Covid, no contexto do judiciário, do sistema prisional do Rio de Janeiro, em que não há informações seguras acerca de números de mortos, né? A gente tem batido muito em cima disso também. E os juízes decidiram dessa forma, um pouco descolados da realidade. Você vai ver que isso se repete em vários âmbitos, né? O próprio sistema socioeducativo. Os juízes continuaram, durante a pandemia, aplicando medidas alternativas à internação, mas o sistema socioeducativo estava parado. Várias pesquisas estão acontecendo aqui em Niterói, estão mostrando isso. Não estava tendo nenhuma atividade. E aí, quando o menino voltava, porque tinha que entregar o relatório, não tinha feito nada. Aí o juiz tinha que fazer o quê? Converter a medida alternativa em medida de segurança, porque ele não tinha cumprido a medida. Então, ou seja, o judiciário totalmente descompromissado com a realidade, decide de acordo com as próprias moralidades. A gente tem um problema aqui no Brasil, que o Pedro Heitor fala isso, né? Vou até usar essa fala, porque eu acho que é uma analogia brilhante. Quando a gente vai olhar para o exterior, e a gente vê as decisões sendo unificadas, né, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, aquilo ali constrói e produz uma espécie de um guarda-chuva, que vai abrigando todo o judiciário, né? O STF decidiu, o STJ decidiu, o judiciário vai todo decidir uniformemente, buscando que a jurisprudência se especialize e que entenda melhor os casos concretos. Aqui no Brasil, o que a gente tem é um guarda-chuva, só que ele é um guarda-chuva que não chove, ele é um guarda-chuva que pinga. Algumas decisões vão pingando em determinados casos concretos, a depender do argumento que é mais favorável ou mais interessante para aquele juiz validar a forma daquela sentença, para que o juiz para que aquela sentença ela tenha uma forma válida para o direito, para que ela não seja reformada, porque isso é uma preocupação dos juízes também. Se você tem muita sentença reformada, você não progride, você não vira desembargador. Todo mundo quer virar desembargador, quem não quer virar desembargador na carreira, né? Quem não quer chegar no topo da carreira. Então, como as decisões elas precisam ter uma forma válida para o direito, algumas decisões sim vão pingar, né, nesse viés aí do STJ e do STF, e elas vão produzir algum efeito na prática. Mas ela não abarca todas as decisões. E aí a gente tem um juiz, um tribunal, cada juiz vai decidir de acordo e conforme as suas próprias moralidades, entendendo tendo como base fundamentos jurídicos aí válido para o direito, para garantir que a decisão, independente dela ser justa ou injusta, correspondente ou não correspondente com as provas, que ela tenha validade jurídica, por conta de argumentos bem fundamentados, né? Argumentos bem fundamentados e bem construídos com bases nesses modelões que circulam aí no dia a dia do tribunal, que vocês já devem ter estagiado em algum momento nos tribunais de justiça e da vida, ou no próprio Ministério Público. O Ministério Público usa muito modelão também. Eu trabalhei no Ministério Público, eu usava muito modelão, né? Não tenho vergonha de dizer, porque comprova e demonstra tudo que eu estou falando. E é muito interessante olhar, né, gente, para a prática e para o dia a dia dessas instituições, porque só assim que a gente entende o que está acontecendo no Brasil, né? Não ter essa loucura, essa indignação de, meu Deus, mas o que está acontecendo? Por que a gente decidiu dessa forma, né? O próprio caso da Mariana, esse caso de grande repercussão, gerou uma lei agora da Mariana Ferri. É um absurdo a forma como ela é tratada em audiência, mas isso acontece todos os dias, em vários lugares, né? Brasil afora. E, ao mesmo tempo, chama muita atenção. Por que você tem que editar uma lei? Isso foi um questionamento que eu vi muito durante essa semana, inclusive com os meus alunos também, né? Discutimos muito sobre isso. Por que você tem que editar uma lei para garantir algo que é um básico, né? A pessoa sentar ali numa audiência, né? Ela está diante do Estado, representantes do Estado, né? do mais alto, da ponta mais alta do Estado, que lida com a liberdade das pessoas, e ser tratada com dignidade, né? Isso aí não precisava de uma lei para dizer, tem toda uma ordem constitucional para tratar isso, né? E a gente entender que essa menina foi tratada dessa forma, porque existem moralidades em jogo, né? Tem toda uma cultura machista, misógina por trás disso,
E aí eu não estou. E aí, deixar muito claro, não estou falando do caso dela, se ela tinha razão ou se ela não tinha razão. Não sou juíza, não estou sentenciando o caso dela, estou falando da forma como ela foi tratada, de ninguém reprimir o tratamento do advogado, né? Enfim. E no final das contas, isso gerar uma lei para continuar sendo descumprida, porque as leis elas não surtem efeitos para ela mesma no Brasil. Né? As pessoas vão continuar sendo maltratadas, tribunal afora. Se não for uma mulher, vai ser um réu, ou vai ser a mãe de um réu que está indo lá prestar depoimento, prestar um testemunho, né? Ou um parente. Enfim, essas questões e essas coisas vão continuar acontecendo no judiciário, porque tem uma série de moralidades evolucradas nessa relação, e uma série de moralidades que são extremamente hierárquicas, sobretudo quando a gente pensa o que é o judiciário na sociedade brasileira, em termos de tanto de poder, de poder social, né, pensando socialmente, micropoder, quanto pensando em termos econômicos, o que representa o judiciário em face do resto da sociedade, quem são as pessoas que estão no judiciário e como essas pessoas pensam. Né? Então, isso sempre vai surtir um efeito muito significativo na relação com os particulares. Falei muito, já estou sem ar, já estou aqui engasgando de novo. Eu vou deixar a Paula conversar aqui comigo um pouquinho, fazer intervenções dela também. E espero que vocês também tenham perguntas, que vocês queiram conversar. É isso, pessoal, estou aqui à disposição. Marília, muito obrigada. Eu tenho um prazer enorme de te ouvir.